Bom dia, alunos! Na nossa aula de biologia de hoje, nós iremos continuar com o estudo da genética. Mais especificamente, a gente vai retomar a primeira lei de Mendel para a gente poder compreender a segunda lei de Mendel, certo? Até então, a gente estudou a primeira lei, né, que é a lei da segregação dos fatores, e o que Mendel chama de fatores são os alelos, que definem geneticamente as características dos seres vivos. E neste caso específico da primeira lei, nós estudamos, né, a transmissão de características, né, específicas, ou seja, uma única característica localizada num determinado locus gênico, num par de alelo. E a segunda lei, a gente trabalha com a transmissão de mais de uma característica. Na primeira lei, quando a gente tem apenas um par de alelos, nós chamamos de monohibridismo. Bom, monohibridismo é quando você cruza pares de alelos entre si, e aí a gente tem um caso de heterozigose para depois ver a probabilidade de nascerem com determinadas características. Então, a primeira lei nós falamos de monohibridismo. A segunda lei a gente vai falar sobre dihibridismo. Mas antes disso, vamos lembrar um pouquinho da história de Mendel, certo? Bom, lá nos anos 1800, Mendel, ele estudava no mosteiro lá para poder seguir a carreira de professor de ciências, porque ele era de uma família muito pobre e ele viu como única oportunidade de estudar, já que era um sonho dele, se dedicar às ciências. Ele viu a oportunidade de estudar num mosteiro, Então, enquanto ele estudava, ele teve a oportunidade de fazer faculdade, de se especificar em algumas áreas da ciência, entendia de física, tudo, mas o que ele mesmo se dedicou foi ao estudo das ciências biológicas. Chamava a curiosidade dele ali o fato de algumas descendentes trazerem consigo as características dos seus progenitores, e ele queria compreender isso. E o primeiro objeto de estudo dele, segundo alguns contam, foram os ratos. Mas por que os ratos? Porque o ciclo de vida de um rato é bem curto, não é igual a um ser humano, que tem 9 meses de gestação, depois até crescer adulto, se reproduzir, demora muito tempo. Então, precisava de indivíduos ou seres vivos que tivessem um ciclo de vida curto, características fáceis de serem observadas, mas não deu muito certo com o rato, Por quê? Porque o rato se reproduzia muito e é um animal que pode transmitir doenças, Então, Mendel, ele observando, procurando ali no meio, porque você sabe que as ciências têm primeiro o objeto de estudo a partir da observação, da sua curiosidade. Então, observando na natureza, ele descobriu que ervilhas, da espécie Pisum sativum eram ótimas, seria o ideal para poder realizar suas pesquisas. Por que isso? Porque as ervilhas tinham um ciclo de vida curto, então nasciam, cresciam e reproduziam muito rápido, o número de descendentes eram muito grandes e tinham características que eram preponderantes, não tinha meio termo, ou era 8 ou 80. Então, quais eram essas características? Vocês se lembram muito bem que a gente já falou sobre isso em outra aula, mas as características estão aqui, tá certo? A ervilha poderia ter a vagem bem rente, ali as sementinhas dando para contar quantas tem dentro, ou poderia ser inflada, cheia de ar dentro. Poderia ser da cor amarela ou na cor verde essa vagem. Poderiam ser lisas ou rugosas, lisas ou rugosas. Poderia ter a cor verde ou amarela. As flores brancas ou púrpuras, brancas ou púrpura. Poderia o pé, ser de 2 metros a 50 centímetros, então variava também o tamanho dessas plantas. E
a posição das flores poderiam ser axial, ou seja, abaixo, no meio do tronco, ou na ponta, né, lá no olho da árvore, como assim a gente fala. Então ele tinha ali uma estufa lá no mosteiro, né, na Universidade de Brno, na Áustria, e ele nessas estufas foi plantando para poder fazer as suas observações. Então essas eram as características preponderantes. Mas o primeiro estudo de Mendel, para construir a sua primeira lei, ele usou apenas a cor da ervilha, verde e amarela. Importante lembrar que uma característica que foi assim essencial para ele observar foi a flor da ervilha. A flor da ervilha, ela tem uma flor diferente e no meio dela, onde estão concentrados os órgãos reprodutores, é uma quilha, como se fosse uma conchinha fechada. Então isso dificultava para que agentes polinizadores, como a abelha, pudesse chegar ali e fazer a fecundação cruzada. Então aquela planta, né, a flor da ervilha, ela é hermafrodita, tem o sexo masculino e o sexo feminino. E ela se autofecundava, ou seja, o próprio grão de pólen ali das anteras, né, dos órgãos reprodutores masculinos, deixavam o pólen cair no ovário ali, né, no estigma e fecundava. Então ela mesmo se reproduzia. Isso facilitou bastante o estudo de Mendel, porque ele pegou plantas puras de sementes amarelas e plantas puras de sementes verdes. Então ele usou o cruzamento inicial, que a gente vai chamar de geração parental, ele usou sementes amarelas puras e sementes verdes puras. Nós vamos usar, né, para definir os pares de alelos, vamos usar letras. E como é que na biologia a gente usa essas letras? Por convenção, ou seja, algo que é registrado, e toda a biologia no mundo trabalha assim, por convenção, usa-se as letras do caráter recessivo. Então a gente vai tentar compreender como que foi o cruzamento por ele feito, para a gente substituir isso por letras e ficar mais fácil a nossa compreensão. Vamos lá. Bom, nessa primeira lei de Mendel, o que ele fez? Ele escolheu a geração parental. Essa geração parental é a geração de pais, né? Ou seja, aqueles primeiros da árvore genealógica, o primeiro cruzamento existente. E ele deixou, né, que plantas que fossem puras amarelas, de sementes amarelas e de sementes verdes, fossem cruzadas. Mas, ué, professor, mas você não disse que a flor, ela impede a ação de agentes polinizadores? Como então foi feito o cruzamento de plantas puras amarelas com plantas puras verdes? Ele fez o seguinte, ele foi lá, abriu as quilhas, as florzinhas de uma planta, né, de várias plantas de semente amarela, cortou as anteras, que é o órgão masculino, cortou todas, e foi lá na verde com um pincel e veio fazendo a fecundação. Passava o pincel no grão de pólen, vinha, jogava no órgão feminino das sementes, né, das flores que tinham ali nas plantas com sementes amarelas. Então ele fez uma fecundação cruzada, ele mesmo, né, um trabalho minucioso. Inclusive eu encaminhei um vídeo para vocês que o canal National Geographic fez. Tem 3 episódios, mas eu mandei apenas um episódio, que é a simples ervilha. Mostra essa reprodução, essa reconstituição de como Mendel fez o seu trabalho. Então ele fez uma fecundação cruzada. Ele abriu ali as quilhas, cortou as anteras, veio com o pincel na outra, no grão de pólen, foi fazendo a fecundação cruzada. E o que aconteceu? Depois de um tempo, né, de cruzar essas plantas e elas reproduzirem, quando ele abriu todas as vagens, ele percebeu que 100% dos filhos desse primeiro cruzamento da geração parental, que a gente chama aqui de geração F1 agora, todos os filhos da geração F1, 100% deles eram plantas amarelas. Mas como se cruzou verde com amarela, surgiu só amarela.
Aí Mendel teve um insight. Esse fator, ele chamava de fator, hoje na realidade a gente chama de alelo. Esse fator para a cor verde não apareceu, porque todas foram, não apareceu, mas ele deve estar aí escondido nessa genética. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar agora essas plantas da geração F1 se autofecundar, ou seja, por elas mesmas. Não vou cortar ali os órgãos reprodutores masculinos, vou deixar elas se autofecundarem. Assim ele fez, pegou essas sementes, que ele deu o nome de sementes híbridas. Por que sementes híbridas? Porque essa semente amarela da geração F1, apesar de ser amarela, ela trazia ali no fundo, na sua genética, algo do seu progenitor que era verde, apesar dele não ter aparecido. Isso também fez com que Mendel percebesse que a cor amarela era dominante sobre a cor verde. Então, quando tivesse um alelo dominante e ele encontrasse com um recessivo, que era a cor que não apareceu, ele ia sobressair. Então, esses conceitos de dominância, recessividade, foi a partir dessas observações. Então, o amarelo foi preponderante. Então, veja só o que acontece. Quando essa amarela, né, híbrida, heterozigotas, tá? Que era amarela, mas trazia na sua genética, né, o gene para a cor verde, se autofecundou. E aí a gente viu a reprodução. O que aconteceu? Nasceram naquele monte de sementes. Mendel fez questão, porque também ele estudou matemática, ele se especializou em matemática lá na universidade. Ele contou uma semente por semente. Então, ele viu que nas sementes que tinham daquela produção, para cada 3 amarelas, tinha uma verde. Então, a proporção fenotípica é aquilo que a gente chama de aquilo que é visível, características visíveis. Então, a proporção fenotípica, era de 3:1. 3:1 por quê? Para cada 3 amarelas, uma verde, certo? Mas a genotípica, ela era, né, 1:2:1, sendo 1 todo dominante, homozigoto, 2 heterozigóticos e 1 recessivo, homozigoto recessivo. E isso a gente vai ver no cruzamento. Só um minutinho que eu vou substituir para a gente jogar isso aí num quadrado de Punnett e vocês compreenderem melhor. Bom, então continuando, a gente tem aqui, né, uma estratégia, né, criada por Punnett, Reginaldo Punnett, que é o quadrado de Punnett, onde a gente faz aqui agora um cruzamento usando, né, os alelos para a gente poder ver como que eles se encontram ali na genética para poder dar as possibilidades ali, a transmissão das características para os seus descendentes. Então vamos retomar só o que a gente estava falando. Então Mendel pegou, né, nessa primeira geração aí, geração parental, sementes amarelas puras com sementes verdes puras. O que ele viu a partir disso? Ele viu que do cruzamento que ele fez ali, né, o cruzamento que ele proporcionou, porque ele não deixou se autofecundar, ele cortou os órgãos, né, reprodutores masculinos de uma e pegou da outra e fez a fecundação cruzada. Ele viu que todos os indivíduos da geração F1, que eram os filhos, 100%, nasceram amarelos, só que esses 100% que nasceram amarelos, eles tinham que, de alguma forma, trazer uma característica do seu genitor, que é sementes verdes puras, apesar dela não ter aparecido. Bom, hoje, né, a biologia usa as seguintes letras. Veja só. Ele coloca que o caráter recessivo, a letra do caráter recessivo é a letra que se usa convencionalmente. Então, verde ali foi o recessivo, perto da dominância do amarelo. Então, a letra de verde é V. Só que o caráter recessivo se usa letra minúscula. Então, Vzinho, 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 né? Recessivo. E o dominante, a gente vai usar Vzão, Vzão.
Quando a gente fala em puro, puro tem que ser homozigoto. Então, não houve cruzamentos para receber o alelo Vzinho. Então, pegou Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho. Então, por que você colocou 2, professores? Porque toda característica nos seres vivos, ela é estabelecida por um par de alelos. Então, veja só. Vzão, Vzão, um par de alelos. Imagine que esses palitinhos aqui sejam os cromossomos, tá? Um determinado par de cromossomo. E lá no outro par de cromossomo, nós temos Vzinho, Vzinho minúsculo, certo? Bom, lembrando aí da meiose, que na meiose, né, se separa e metade só das características do pai vai para os filhos, a gente vai ter a seguinte possibilidade. Se eu tenho igual aqui, 2 Vzão, vou pegar um só. Então, um Vzão, certo? Ele vai encontrar com um Vzinho. Pronto. Então, aqui eu tenho em todas essas, né, sementes híbridas, um Vzão e um Vzinho. Por isso que a gente chama de híbrida, ela é heterozigoto, tá? Só que aqui é um caso de monohibridismo, porque eu só usei um par de alelos, certo? Só uma característica que está sendo estudada, que é ou verde ou amarela. Então, aqui, esses indivíduos híbridos aqui, saíram um Vzão, Vzinho. Então, o que Mendel fez? Ele agora foi, né? A gente vai usar o quadrado de Punnett para ver esse cruzamento e ver como que é a proporção genotípica e fenotípica. Então, aqui, ó, todas as sementes que se autofecundou, né? Nós vamos usar aqui para o masculino, o órgão masculino, ó, o símbolo do masculino. E aqui eu vou usar para o símbolo do feminino. Então, se eu quero fazer um cruzamento, eu vou separar os alelos, tá? Por quê? Porque na hora de mandar lá, na formação dos gametas, só vai metade. Então, nós vamos fazer o quê? Aqui, nós vamos colocar Vzão, Vzinho aqui, Vzão, Vzinho aqui, de cada um. Então, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. A gente já colocou ali. Agora, a gente vai fazer o cruzamento. Ou seja, as possibilidades de encontro entre eles. Então, vamos lá? Olha só. Eu vou ter aqui um Vzão encontrando com outro Vzão. Vzão, Vzão. Então, eu vou registrar aqui Vzão, Vzão. Aqui eu vou ter um Vzão encontrando com um Vzinho. E eu tenho aqui Vzão, Vzinho. Aqui eu tenho um Vzinho, e aqui eu tenho um Vzão. Quando eles encontram, o Vzão vem primeiro, porque domina o Vzinho. Então, eu vou ter Vzão, Vzinho. E aqui eu tenho um Vzinho, aqui embaixo eu também tenho um Vzinho. Um Vzinho aqui, outro Vzinho aqui. Quando eles se encontram, Vzinho, Vzinho. Então, eu tenho Vzinho, Vzinho. Agora eu vou interpretar. Veja só. Vzão, Vzão. Vzão, gente, é o alelo que determina a cor amarela. Então, o Vzão, a gente viu que o Vzão é a cor amarela. E o Vzinho, que é o Vzinho minúsculo, é a cor verde. Amarelo é dominante e verde é recessivo. Bom, então se eu tenho Vzão, Vzão, aqui eu tenho uma homozigose. Homozigose quando os alelos são iguais. Homozigose dominante, porque a letra é maiúscula. Se o Vzão é amarelo, Vzão, Vzão vai dar uma ervilha amarela. Olha só. Aqui agora eu tenho um Vzão, Vzinho. Eu tenho um Vzão, o Vzão domina o Vzinho. Se eu tenho o Vzão, também é cor amarela. Só que nesse caso aqui, Vzão, Vzinho, eu tenho uma heterozigose. Aqui é um Vzão, Vzão homozigoto dominante. Aqui eu tenho um Vzão, Vzinho, que é heterozigoto. A cor amarela predomina, mas é heterozigoto. Aqui agora, Vzão, Vzinho. O Vzão domina o Vzinho. Vzão é cor amarela. Novamente, uma ervilha amarela. Aqui agora, Vzinho, Vzinho, né? Vzinho, Vzinho se encontrou, homozigoto recessivo. Vzinho determina a cor verde. Então, olha o que aconteceu aqui. Deste cruzamento, eu tenho aqui uma proporção, certo?
fenotípica. Quando eu chamo de fenotípica, é aquilo que é visível, nós estamos falando de cor, amarelo ou verde. Então, eu tenho aqui a proporção, vou escrever para vocês verem, a proporção fenotípica, fenótipo, aquilo, características visíveis, né? Aquilo que a gente vê, cor da pele, cor do olho, cor das ervilhas, formato das ervilhas, né? Textura ali, cor da flor, são fenótipos, tá? Então, a proporção fenotípica é o que eu vejo. São quantas amarelas? 1, 2, 3. Então, essa geração F2, que são os netos, né? Geração parental, pais. Geração F1, filhos. Geração F2, netos, né? A terceira geração dessa reprodução de ervilhas. Nós temos ali 3 amarelas para uma verde. Então, essa é a proporção fenotípica daquilo que eu vejo. Agora, eu quero a proporção genotípica. Proporção genotípica. Proporção genotípica, gente, tem a ver com genótipos. São os alelos que nós usamos para poder fazer o cruzamento e descobrir qual que seriam as possibilidades de cores das ervilhas. Então, genótipo é aquilo que está lá na genética, nos genes, são os pares de genes, os pares de alelos. Então, olha só, eu tenho um homozigoto dominante, ó, um homozigoto dominante, que é Vzão. Eu tenho 2, que é heterozigoto. É amarelo? É, mas é heterozigoto. Então, eu tenho 2 Vzinho. E eu tenho, por último, um homozigoto recessivo. Um Vzinho. Um Vzinho. Então, a proporção genotípica aqui é 1, 2, 1. Por quê? Porque eu tenho um homozigoto dominante para 2 heterozigóticos dominantes e um homozigoto recessivo. Essa é a proporção genotípica da primeira lei. Lembrando que a primeira lei, ela se chama Lei da Segregação dos Fatores. Então, o que é segregar? Segregar significa separar. Esses alelos, eles se separam, né, na hora da formação dos gametas e eles podem se encontrar. Então, segregação dos fatores. Fatores são os alelos, né, os pares de genes. Então, lembrando que Vzinho era a cor verde, Vzão era a cor amarela, certo? Cor amarela. E aí, eles se encontraram, né? Então, eu uso só um diferente para fazer o cruzamento. Então, aqui vai dar Vzinho e aqui vai dar Vzinho. Só que nesses pares aqui de alelos, eu não preciso repetir os iguais. Então, Vzinho, certo? Bom, essa é a primeira lei, lei da segregação, da separação desses alelos na hora de se encontrar na genética, na formação dos gametas. A primeira lei de Mendel. Então, a gente agora vai partir para a segunda lei, correto?